Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na primeira sequência, né, do nosso Pod Capacita. Nós estamos iniciando hoje com um amigo que é do Laboratório Tinoco, um grande parceiro que estamos entrando numa nova parceria e decidi trazê-los para vocês poderem conhecer um pouquinho dessa história, o que é o Laboratório Tinoco hoje, o que está para acontecer e de novidade no mercado, no mundo laboratorial. Estou aqui hoje com o Dr. Yuri. Obrigado. Ele é diretor administrativo responsável técnico substituto do Laboratório Tinoco, farmacêutico habilitado em vacina, possui habilitação em cursos em gestões de processos, qualidades e atenção e assistência farmacêutica, com MBA em gestão em serviços e saúde, farmácia clínica hospitalar. Seja bem-vindo Muito e obrigada por obrigado. ter aceitado. Nada, o prazer é meu. Yuri, eu queria que você me falasse um pouquinho, e para todos nós, né? É, por que laboratório? Como iniciou esse processo, né? Essa trajetória? Então, minha trajetória com o laboratório se iniciou quando eu tinha 14 anos, né? 14 anos atrás. Eu comecei muito jovem como auxiliar de recepção e ali dentro do laboratório eu vi uma oportunidade de crescimento e uma oportunidade do que eu realmente queria, né? Eu passei por todos os setores do laboratório, desde a recepção até a coleta, faturamento, realização dos exames e processos em si. E ali eu fui pegando essa, né? A gente entrou dentro da farmácia, eu escolhi a farmácia ali dentro. No início tive aquele biologia, biomedicina, mas a farmácia veio pro lado mais científico, né? E mais pro lado de capacitação, educação, que foi pro que eu quis ir. E desde então eu fico nessa com análises clínicas. Eu nunca saí completamente da análises clínicas, apesar de que trabalhei com outras áreas, mas assim, é uma paixão pela análise, porque cada análise é diferenciada, nunca é a mesma coisa. Verdade. É sempre uma coisa nova. Yuri, o que mudou do tempo em que você começou e até a data de hoje? Nossa, tudo praticamente, né? Todos os processos que a gente faz no laboratório, eles são em processo em constante mudança. Temos novas RDCs aí que vão saindo e vão se adequando, né? Desde estrutura, processos estruturais, quanto equipamento, biossegurança e tudo mais. Só que, assim, a principal mudança é a velocidade com que as coisas acontecem. Antigamente, nós tínhamos exames que demoravam em um período muito grande, e os pacientes ficavam aguardando, às vezes, 25 dias por um laudo, e hoje em dia, assim, o meu exame mais complicado eu demoro 10 dias para poder entregar para o paciente. Bacana. E o que que é uma equipe bem estruturada para vocês? Uma equipe bem estruturada é uma equipe que se entrosa e é treinada. Porque, assim, muita gente fica pensando no mercado em profissionais que já venham prontos, já venham com uma qualidade, com conhecimento técnico, alguma coisa assim. Só que, assim, ao meu ver, enquanto gestor e como farmacêutico, não é o foco. O foco é a pessoa que está aberta a aprender. Porque, assim, todo dia a gente aprende uma coisa nova, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Então, assim, uma equipe hoje alinhada para mim é uma equipe que tem foco, só é uma equipe que está trabalhando confortável, porque quando você trabalha confortável, você tem mais engajamento, você sente ali, sente-se em casa, né? Dá aquela questão de ir lá pro colaborador, para ele trabalhar junto com a gente. E assim, uma equipe que esteja sempre pronta a algo mais. Eu gosto de falar que o termo funcionário ele já acabou, né? Porque funcionário Uhum. resulta no fato de você ter só uma função. Você tem a sua função. Eu gosto do termo colaborador porque o colaborador colabora com a empresa com tudo. Uhum. No seu dia a dia, ele faz parte daquela empresa. Até o marketing boca a boca com o vizinho, com o amigo, ele acaba fazendo. É verdade. Eu costumo dizer que o maior bem da empresa, né, são os colaboradores que estão na ponta vestindo a nossa camisa, né, Com porque certeza. são eles que vão levar, o nosso nome em diante. Parabéns, gostei em Obrigado. saber disso. E durante a pandemia, o que que te fez refletir a uma mudança? Porque nas nossas conversas, vocês me explicaram que vocês costumam a pegar laboratórios, né, que estão em uma situação não muito legal financeiramente e trazer o diferencial para o mercado, né? Vocês viram isso dentro da pandemia? Isso começou bem antes, ou foi após ou durante? Olha, a pandemia ela mudou totalmente a forma com que nós vemos o serviço de saúde.
Começa com a descentralização do médico, porque a partir da pandemia a gente teve assim uma força maior na questão de prescrição de outros profissionais. O biomédico dentro da estética ele já prescreve alguma coisa, o farmacêutico ele já pode fazer a prescrição farmacêutica, né? Que hoje em dia é o que está em alta, que se fala muito da prescrição Verdade. farmacêutica, mas você desafogou um pouco o serviço de saúde, você desafogou um pouco o médico de estar sempre ali porque hoje, exames, por exemplo, eu, como farmacêutico, pode solicitar um exame para poder acompanhar a farmacoterapia de um paciente. Então, isso na pandemia mudou muito. E mudou a ideia de que o paciente tem que vir até o serviço de saúde. Porque na pandemia a gente viu que era difícil a locomoção de alguns pacientes. E era uma lacuna que no Brasil sempre existiu, de serviços domiciliares. Esse é até um diferencial nosso, Laboratório Tinoco, porque a gente apresenta o serviço domiciliar para o paciente sem custo. A gente cobra apenas a taxa de deslocamento do coletor, mas não cobramos a coleta domiciliar, porque entendemos que na saúde moderna, na saúde pós-pandemia, isso não é mais um luxo, é uma necessidade, porque o paciente às vezes ele pode simplesmente não poder se locomover até o estabelecimento. E antigamente nós víamos isso acontecer mais com pessoas idosas, né, ou acamadas, enfim. E hoje realmente tudo se inovou, né. A gente tem um hábito hoje de ver aí crianças, jovens, adolescentes, evitando até de ir até o laboratório e solicitando um atendimento domiciliar, e isso é bacana, né. Então assim, fico feliz em saber que o Tinoco tá prestando, né, esse serviço à população, né. E para quem não sabe, o Tinoco, o Laboratório Tinoco, hoje ele fica em Campo Grande, Rio de Janeiro, né, e tá atendendo todas as outras adjacências ali próximas a Campo Grande, ô Yuri? Sim, a gente está atendendo, até quando foge um pouco do nosso raio de coleta, a gente conversa com o paciente e viabiliza essa coleta de qualquer forma, porque o nosso papel hoje é poder atender essa demanda, atender esse público que, como você falou, não quer ir ao laboratório ou não pode, ou às vezes a gente pode atender até o cliente dentro do trabalho dele. Se Uhum. ele tiver um espaço, tiver ali com os pré-requisitos para coleta, eu não vejo como impeditivo nenhum, entendeu? A gente faz uma coleta domiciliar ali, uma coisa para o paciente diferenciada. O foco é a gente não deixar as pessoas fugirem da saúde, Uhum. o que é o que acontece com muitos brasileiros, né. Então, assim, se você quer só conscientizar a população e só ensinar, não é a única coisa que resolve. O que resolve é a gente apresentar ferramentas que facilitam a população de acessar o serviço de saúde. E sobre capacitação laboratorial, qual a necessidade de introduzir essa capacitação aos seus colaboradores, à equipe, né, que estão ali prestando aquele serviço no laboratório? Qual a necessidade que vocês veem disso acontecer? Então, a capacitação laboratorial, Joyce, ela é continuada. Ela não tem começo, ela não tem meio, ela não tem fim. É o tempo todo a gente capacitando e fazendo, até porque todo tempo tudo muda. A Anvisa pode liberar uma RDC enquanto a gente está conversando. Isso aí acontece o tempo todo, os equipamentos são mais modernos, você tem interfaceamento, você tem hoje laboratórios de apoio que já se interfaceiam dentro do sistema. Temos ferramentas de laudo online, hoje você não precisa mais ir buscar um laudo, você pega em qualquer lugar. Então, tudo vai evoluindo muito rápido. Nesse pós-pandemia, tecnologicamente, a saúde está evoluindo muito rápido. Então, assim, a gente precisa ter essa capacitação permanente, tanto eu que treino a equipe, quanto a equipe que é treinada, para eles terem questionamentos e eu conseguir responder, conseguir ter o conhecimento, para a gente acompanhar, porque o mundo não para de evoluir. Da porta para fora do laboratório, todo dia tem uma coisa nova. E o interessante é a gente conseguir assimilar ali dentro da nossa rotina. Bacana. Eu vi que você trouxe algumas coisas aqui, né, da parte de quando você começou a acompanhar, né, o processo do laboratório, É, porque na verdade você começou esse processo com seu pai, não foi isso? isso, Ele te isso. levava para conhecer o espaço. Meu pai ele é um biólogo, ele é analista clínico, ele é especialista em citologia pelo INCA, ele, assim, tem um grande conhecimento. E assim, quando ele começou a trabalhar com o laboratório de forma de gestão, de entrar, eu sempre quis ir junto, sempre eu fui carregado junto e ali dentro eu fui aprendendo. E assim, a gente vai guardando algumas coisas. Eu falo que eu sou meio acumulador com essas coisas de laboratório. Eu tenho um museuzinho em casa, então eu trouxe aqui pra a gente ver como é que é a diferença, né? Hoje em dia temos seringas com agulha, com dispositivo de segurança, trave, e tudo. Antigamente a gente usava esse tipo de seringa, colocava um vidro aqui dentro para poder fazer Uhum. tanto injeção quanto coleta.
Eu tenho aqui uma lente de microscópio antiga, para você ver que ela é de metal, mais calibrosa, é até mais resistente do que as atuais. Uhum. E o tamanho também, E né? o tamanho, né? Tudo no laboratório era muito grande. Hoje um aparelho de hematologia não ocupa metade dessa mesa. Antigamente era uma coisa surreal. Uhum. E aqui eu trouxe algumas laminazinhas que a gente tem. Eu, eu guardo no meu estojinho. E assim, hoje em dia em laboratório, você que é da parte de capacitação sabe até mais do que eu, né? Que quase não temos vidraria mais no laboratório. Não se usamos Sim. mais coisas de vidro. São poucas coisas que a gente usa. Mas antigamente era tudo no vidro e tudo autoclavado. Então a gente tem esses materiais assim de grau cirúrgico, né? Que eram passados pelo autoclave e eram reutilizados. O que gerava um grande transtorno para o laboratório, porque ter todo aquele material, passar pelo autoclave, ter que limpar, a gente tinha que ter uma pessoa para autoclavar, tinha que ter uma pessoa para fazer a limpeza pós-autoclave. Então, assim, era uma coisa muito mais dispendiosa e levava mais tempo. Até por isso que hoje os exames são muito mais rápidos, porque não tem essa parte, a gente Uhum. perde, né? Tirando a gestão, tecnicamente, qual é o Tecnicamente. setor que você mais se apaixonou? Hematologia. Não tem. Eu, assim, tem alguns profissionais que eles não passam em algumas áreas, né? Sempre tem um profissional que fala, ah, não, microbiologia o cara torce meio nariz, ou imuno o cara torce meio nariz. Eu, graças a Deus, eu me dou bem com todas as áreas. Até parasito que ninguém gosta de fazer. Mas assim, eu vejo na imuno uma coisa muito diferente, porque você lê um hemograma com assim perícia, com o tempo e entendendo o que que você está lendo, você consegue ali estar diagnosticando no exame simples diversas patologias, diversas leucemias, diversas coisas que poderiam causar ali uma redução da vida desse paciente. E se você faz um hemograma, porque a máquina lê o hemograma, mas a nossa parte, que a gente faz a leitura da lâmina, se a gente fizer uma leitura exemplar, fazer uma leitura metódica, a gente consegue mudar a vida de um paciente. Verdade. Ajuda muito, né? É. Às vezes recentemente até participei de um congresso, né, onde falávamos da importância do laboratório dentro da oncologia, né? Sim, E as pessoas não têm noção do como isso é importante, amplo, porque muitos acham que um hemograma, como dizem, é só um hemograma completo. exatamente. E não entendem de fato, né, o que é um hemograma, a importância disso. É um trabalho que a gente tem feito também no Tinoco, já eu chamo de educação continuada com os pacientes, né? Uhum. A gente tem criado uns folhetos, alguns materiais lá no laboratório, na qual a gente apresenta para o paciente e explica para ele que o hemograma completo ele não vê tudo. Explica quais exames vê o que, a gente coloca alguns perfis de diabetes, algumas coisas assim, porque hoje em dia tudo é tempo. O ideal seria que o paciente fosse na consulta e saísse com o pedido médico, fizesse o pedido e retornasse ao médico. Mas um paciente que já é diabético, um paciente que já sabe que tem aquela patologia, ele pode às vezes se adiantar. Ele vai até o laboratório, procura esses exames e já leva o resultado para o médico próximo à consulta. Então, assim, a gente faz um trabalho de poder ensinar mesmo aos nossos pacientes qual exame ele tem que fazer para ver cada coisa. Sim, isso é bacana. Essa conscientização precisa existir, né. Isso, A paciência também dos atendentes com o paciente ali é muito importante também, né. sim, sim. E eu vi isso, né, no dia que vocês me convidaram para ir lá no Tinoco, fui muito bem atendida inclusive, sem saberem o porquê que eu estava lá, mas me trataram como uma paciente, e achei isso bem bacana. Queria agradecer e dar os parabéns Nada, por que isso, né, isso. porque não infelizmente não está sendo um ato comum hoje em dia nos laboratórios, né, e isso tem me chamado muita atenção. Eh, Sobre a parte de gestão, voltando para ela, quantos laboratórios vocês, em média, vocês pegaram e conseguiram reerguer? Assim, reerguer é uma palavra muito forte, né? Porque, assim, são modelos diferentes de gestão que a Sim. gente implanta. Não é que a gestão da pessoa esteja errada e a nossa esteja certa. É assim, a gente adota um modelo de gestão que já está pronto para o mercado. E, assim, com laboratórios, entre laboratórios pequenos e grandes aí, a gente já deve estar na casa dos 10 laboratórios. Postos de coleta, sim, se eu for colocar para você posto de coleta, mais de 100. Mas, assim, a gente já passou por vários laboratórios e fez sempre um trabalho muito positivo.
Graças a Bacana. Deus o nosso trabalho tem sido, assim, bom que as pessoas que trabalharam com a gente, nossos pacientes, assim, eles criam uma memória da gente, isso pra mim é muito gratificante. É muito gratificante eu ligar pra uma pessoa que trabalhou comigo há 10 anos atrás e a pessoa ficar muito feliz em estar falando comigo. Porque dentro de uma empresa, não é só bater ponto, não é só trabalhar. Você está lidando com pessoas, então você tem que trazer as pessoas para próxima de você, não tem jeito. Você tem que entender os problemas das pessoas. Uhum. E assim, com isso a gente vai criando um modelo de gestão onde as coisas funcionam, porque as pessoas entendem a importância do seu papel. Eu acho que é igual criança. Minha mãe costumava falar que eu era uma criança muito, dava muito trabalho porque eu perguntava o porquê de tudo. Mas eu acredito que quando a gente pede alguma coisa a um colaborador, quando a gente designa uma função, ele tem que saber o porquê que ele está fazendo aquilo. Não é simplesmente fazer porque eu estou mandando. Ele tem que entender. Assim, ele vai corroborar com que a empresa cresça também. Né? Hoje o Tinoco tem posto de coleta, só está em Campo Grande, pretende ampliar. Isso, a gente no momento está só lá na Viúva Dantas. E com a nossa coleta domiciliar, que nós estamos em Campo Grande inteiro, né? Uhum. Porque até Bangu, adjacências e em si. Esses dias a gente teve uma coleta lá em Barra de Guaratiba. Mas, assim, a grande questão é, ano que vem o nosso projeto é reabrir alguns postos de coleta nossos que foram fechados e, assim, abrir mais postos. Por que que a gente não chegou nesse segundo momento ainda? Serviço de saúde no Brasil, infelizmente, para antes do Natal e retorna só no ano que vem. Então a gente está usando esse final de ano estratégico para poder se organizar para na virada do ano que vem a gente já conseguir fazer. Bacana. Então a gente já pode avisar pro pessoal que vai ter Já pode vaga. avisar que vai ter vaga. Inclusive, assim, eu levanto sempre banco de talentos, gosto sempre de estar vendo o currículo. Adoro estagiário dentro da Aí, ó, da minha pessoal, unidade. vamos aproveitar. Gosto muito de lidar com estagiário porque eu acho que é uma oportunidade incrível de você aprender, porque o estagiário ele tem todos os porquês que ele tem que perguntar. Então, assim, é uma oportunidade de você estar aprendendo com um cara que está saindo do meio acadêmico ou está dentro do meio acadêmico e está conflitando aquilo com a realidade, porque nós sabemos que sala de aula e prática são coisas diferentes, infelizmente, né? Completamente. Voltando aqui sobre a capacitação, ô Yuri, vocês costumam a fazer um cronograma de capacitação? Como é que vocês fazem para que a equipe de vocês estejam sempre capacitada de forma adequada, principalmente seguindo ali as normas, né? A RDC ela bate muito sobre isso, sobre a continuidade do processo. Como é que vocês costumam a fazer esse processo? Então, como isso é um costume de drogaria, eu vim de drogaria, né? Trabalhei um tempo como gerente de drogaria. Eu faço reunião de piso. O que que é reunião de piso? Várias vezes durante a semana você se reúne com seus colaboradores e você passa algumas coisas, inclusive números da empresa, projeções e prospecções. Durante essa reunião de piso, eu aproveito para poder estender e fazer um treinamento pequeno. Por quê? Eu vou fazendo isso de forma contínua. Porque senão fica muita coisa, muito pesado. Então eu vou indo e conforme vão surgindo as dúvidas deles, eu vou respondendo. Bacana. É, o que que você consideraria, um funcionário mal interessado, digamos assim? Olha, o colaborador mal interessado é aquele que não quer aprender, que ele não quer evoluir, que ele não quer, que ele já está com aquela mentalidade de que ele quer sair daquilo ali, ou que ele tem feliz com aquilo ali. Porque problemas pessoais todo mundo passa, todo mundo tem. Eu tento ser o mais aberto possível com meus colaboradores, precisa de alguma coisa, não tem muito essa coisa de banco de horas, essas coisas assim, a pessoa precisa ou não, vai lá, resolve, porque eu sou ser humano e eu sei que é assim com todo mundo. Eu acho que é difícil quando o colaborador já desistiu de si mesmo. Uhum. Quando ele chega assim: "Ah, eu não quero, não consigo, não dá", aí fica difícil porque ele coloca um impeditivo para o avanço dele, mas fora isso, eu acho que qualquer um consegue se ajustar e se adaptar a qualquer ambiente de trabalho, basta querer. Ah, bacana, concordo. Hoje a gente já estamos, né, no final do ano, dezembro já está aqui, né, não Uhum. está nem aí, está aqui. Então a gente está ouvindo falar muito de festa de final de ano, nem todo mundo tem condições de fazer uma festa para toda a equipe, mas sempre lembra em questão de lembranças, essas coisas todas. O que que você acha,
desse tipo de organização, no caso, tanto da festa quanto de um lembrete, de uma lembrancinha para o colaborador? Eu acho a lembrancinha incrível. E a festa, eu acho muito interessante. Eu sempre gostei, eu sou festeiro, gosto de estar com o pessoal, de rir, de brincar. Só que não pode ser uma coisa compulsória. Uhum. Não adianta você ficar o ano todo com clima pesado dentro da empresa e chegar no final querer fazer uma confraternização porque o pessoal vai obrigado. Você tem que pegar, criar um clima confortável para com que as próprias pessoas se animem para poder fazer uma confraternização, porque tudo que é compulsório acaba sendo ruim, porque é forçado, né? A pessoa tem que querer fazer, tem que ter vontade. Verdade. Então, assim, a gente cria esse vínculo, essa coisa de amizade, de dentro do ambiente de trabalho a gente conversar de uma forma mais amistosa, sem aquela coisa engessada, sem aqueles montes de pronomes respeitosos que normalmente você vê em empresa. Eu acho isso tudo muita vaidade. Uhum. Eu acho que a gente tem que ser humano com outro ser humano, independente da se é PhD ou se não. A gente tem que pegar e ser humano de qualquer forma. Afinal, estamos na área de saúde, né? É na área de saúde. E a área de saúde, assim, a gente tem que entender que as pessoas que estão vindo até a gente, normalmente são pessoas que já estão doentes, já estão sofrendo, já estão com alguma patologia, com alguma coisa, tem que colher sangue, que para muitas pessoas é uma coisa desconfortável. Então, assim, não dá para ver um paciente pesado, preocupado e encontrar um clima pesado e preocupado no laboratório. Você tem que ter um clima para você poder fazer o paciente relaxar até para ele aderir melhor ao próprio tratamento. Sim. Se você tivesse que tivesse não, falando aqui, né, para quem vai estar nos assistindo no Uhum. YouTube, né, na nossa página do Pode Capacita, o que que você falaria para a galera que está nos ouvindo? Como eu Pode Capacita, né, e você tá com seus alunos aí, eu vou mandar um recado para os seus alunos e um recado para os pacientes, para as pessoas como consulta. Para os seus alunos, o meu recado é: tente entender que a saúde ela é um todo, ela é multidisciplinar. Como eu falei agora, o paciente já chega doente, o paciente já chega mal. Então, assim, acolha. Abrace aquele paciente, entenda as necessidades. Pare de dizer não para tudo. Ah, não, o senhor tem que ver com o médico do senhor. Às vezes é uma dúvida que você pode responder, às vezes é uma coisa que você pode ajudar. Então, para o profissional que está começando agora, que está aprendendo, tenha essa calma, tenha essa paciência, tenha essa escuta. Não deixe a rotina te amassar. A rotina te deixar sufocado a ponto de você se tornar uma pessoa amarga trabalhando. Porque nós vemos muito isso no serviço de saúde, principalmente às vezes no serviço público, né? E assim, não deveria acontecer, porque às vezes o paciente só precisa de uma ausculta de qualidade. E para o paciente eu diria, cuide da sua saúde. Eu sei que hoje em dia tá tudo caro, tá tudo muito difícil, mas assim, faça o possível para colocar a sua saúde como uma prática rotineira para poder cuidar. Até por uma questão financeira, porque quando você trata uma patologia no início, é muito mais barato, muito menos sofrimento do que você deixar ela se instalar e tratar ela numa forma crônica, né? Então procurem, não deixem de ir, não deixem ao médico, não deixem de fazer uma consulta, não deixem de quando for comprar um medicamento no balcão da farmácia, chegar para o farmacêutico e perguntar, doutor, por mais que a sua dúvida pareça ser boba, às vezes não é. Ah, eu posso comer isso aqui tomando esse medicamento, eu posso beber. Tire essas dúvidas, aprenda um pouquinho a cuidar da sua saúde, porque isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente. E as pessoas quando falam de farmácia, né, não quero fazer farmácia, só enxergam drogaria. Só enxergam drogaria, sabendo que nós temos aí, estamos chegando a 100 áreas de atuações, né? Sim. Eram 90 e poucas quando eu me formei, hoje estamos chegando a 100. Temos muitas atribuições. O farmacêutico, eu falo que ele faz. Assim, porque o médico, ele segue muito a parte biomédica da medicina, da parte médica da medicina, né? Nós farmacêuticos temos muito a parte médica e bastante da parte química. Nós somos uma profissão meio híbrida. Então, assim, para os farmacêuticos ou futuros farmacêuticos que estão me ouvindo e para os técnicos, profissionais de saúde, tentem ser mais completos, tentem acolher mais o paciente. Não é que não pode encaminhar, eu acho que o encaminhamento é muito importante. Eu mesmo, quando vejo alguma coisa assim, eu já encaminho o paciente para alguma especialidade, mas escute antes de dizer não. Escute antes de falar com o paciente que você não pode ajudar, porque às vezes, para você é uma dúvida boba, para o paciente é uma questão de vida ou morte. Yuri, eu quero te agradecer.
Obrigada por ter aceitado o convite, né? Mais uma Nada, é um vez. prazer. A hora que quiser que eu volte é só falar. Acho que você já percebeu que eu gosto de conversar e assim, eu acho que nosso papel enquanto profissionais de saúde, nosso papel enquanto farmacêuticos é esse, é estar difundindo informação, é estar trazendo as pessoas mais para perto da gente, é estar ensinando que a gente consegue evoluir. Por exemplo, no laboratório Tinoco a gente faz trabalhos especiais com psiquiatras, com endocrinologistas, porque muitas coisas só o tratamento não basta. O que é importante é você avaliar a eficácia do tratamento, porque cada corpo tem um jeito, uma forma de metabolizar um medicamento, um tratamento, então você tem que acompanhar, tem que ver se você está bem. O pessoal de academia aí faz tratamento com anabolizante, não vou entrar aqui no mérito do certo ou errado, porque eu não cabe a mim julgar, mas assim, tá fazendo um tratamento com anabolizante, com testosterona, faça ali uma dosagem de testosterona, veja como está sua função hepática, leve isso ao médico, verifique e entenda que a sua saúde é o ponto principal, porque todo o resto a gente recupera. Engordar a gente emagrece, tudo a gente faz. Só que a saúde é uma coisa que a gente tem que cuidar porque é o nosso bem maior. O acompanhamento, né? Ele é Exatamente. necessário, de fato. Sempre. Para tudo que você tem que acompanhar. Até quando você não tem nada, você tem que acompanhar para ver se está tudo bem. Porque o nosso Verdade. corpo, ele é uma máquina que muda, ela é uma máquina adaptável. Então, assim, ao longo dos anos, a gente vai mudando o tempo todo. Uhum, Então, a gente tem que ver isso e entender isso e ter aquele cuidado pro nosso corpo funcionar. verdade. Antes de terminarmos, né? Já agradeci, mas não posso deixar de perguntar. Qualidade. A qualidade dentro do Tinoco. Como você vê isso? Então, a qualidade ele é um ponto crítico, né? A qualidade, eu costumo dizer que ela não começa no exame, ela começa na coleta. Nós temos profissionais que são orientados a escutar o paciente, ouvir o que o paciente está falando, relatar aquilo em prontuário, relatar aquilo como uma observação, porque às vezes isso vai fazer uma total diferença. Ah, não, eu passei por tal doença, eu passei por tal coisa. Fazer uma coleta adequada e o máximo possível indolor. E ter processos de certificação. A gente tem diversos processos, calibração e tudo mais de aparelhos. Tem certificações de laboratório de apoio, porque todo laboratório hoje em dia ele tem um laboratório de apoio. Então nós trabalhamos só com as melhores certificações. Temos o controle de qualidade do CNPq, que hoje em dia não é mais obrigatório, mas nós continuamos fazendo. E assim, o exame ele tem que ter rapidez, exatidão e facilidade. Hoje em dia você consegue ir no meu laboratório ou você consegue não ir, colher o seu sangue e pegar seu laudo diretamente pela internet, pelo nosso site. Você não precisa estar ligando, você não precisa estar mandando um WhatsApp, você só pega, entra e pega o laudo. Isso para mim ela é uma qualidade, né? Porque é um serviço de ponta e um serviço que resolve a vida do paciente. Verdade. Fora a automação, né? É, Porque hoje em dia tudo. tudo precisa ser automatizado, né? Exatamente. Só que temos que ter cuidado com a automação, porque a automação ela precisa da supervisão humana ainda. Nós precisamos ver se os aparelhos estão calibrados. Então não é só ter a melhor qualidade de aparelho, é ter uma atenção aos processos que têm que ser feitos. Verdade. Obrigada, Yuri, de Nada, que verdade. isso. Gente, vou pedir para vocês, né, assistirem, após assistirem, curtirem, passar a nos seguir, né? Temos o Instagram aí do Laboratório Tinoco. Fiquem à vontade também para poder estar conhecendo o laboratório. Vamos aproveitar que 2025 vem novidade por aí no Eu posso Tinoco. divulgar o meu também? Pode, claro. É @Yuri Fernandes, com I no início, Y no final, é um pouco diferente dos outros Yuris. Eu tô sempre postando algumas coisas também sobre saúde, sobre desenvolvimento, quiser me seguir, a página do Tinoco, nós temos lá nosso número de WhatsApp, que tem no próprio Instagram, e também direct message, pode falar com a gente que a gente tá sempre respondendo e tá sempre aí dialogando. O nosso intuito é estar perto e disponível de você. Bacana. Então, gente, vamos seguir, né? A página da capacitação, para quem não conhece, tá no Instagram como Capacitação Laboratorial. Aqui no YouTube, a gente vai estar procurando colocar sempre os podcasts, os Podcapacita, né? Temos hoje com o Laboratório Tinoco, vamos ter outro agora ainda essa semana.
E conto com a participação de todos. Para quem deseja conhecer mais o Laboratório Tinoco, tá aí, pode colocar o currículo, né, para o laboratório. A gente só não vai divulgar ainda onde colocar, né, porque deixo lá na descrição. É, a gente vai colocar. Eu vou mandar pra você Pronto. e postar no Instagram o e-mail pra poder mandar. E assim, a gente tá com o banco de talentos aberto. Estamos em expansão pro próximo ano. Estamos aceitando vagas de nível médio, nível técnico, nível superior. Então, assim, manda e vem conversar com a gente. Vem fazer parte da nossa equipe, vocês vão gostar. Não vou divulgar por completo, mas 2025 tem capacitação laboratorial com o Tinoco, Tem sim, em com uma certeza. parceria Parceria. que vai ser uma novidade para todo mundo, inclusive para mim, né? Porque fiquei muito feliz, né, pela nossa conversa, pelo convite, né? Mas a gente ainda está estruturando e vai vir coisas novas por aí. Com certeza. Eu, assim, sempre falo que o estudo, ele sempre vem do lado de um bom profissional. Então, assim, o processo que você faz de capacitação, de ensinar é maravilhoso. Obrigada. É legal que as pessoas tenham, assim, pô, quero entrar no mercado de trabalho, para onde eu vejo? Você dá esse norte, você dá essa coisa, é um trabalho, assim, que tem que ser feito, alguém tem que fazer. E eu vejo que você faz com excelência, eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu dei uma olhada lá, te dei uma stalkeada, e assim, acho que tudo isso é muito positivo. Eu recomendo para as pessoas nunca pararem de aprender, sempre estar lendo um livro novo, sempre estar vendo uma matéria nova e saber que nada, principalmente na área da saúde, é absoluto. Tudo pode mudar. Então a gente tem que estar dentro das mudanças. A Covid nos ensinou isso, né? A Covid nos ensinou uma coisa que a gente achava que era coisa de filme de ficção científica, aconteceu com todos nós, né? Verdade. Então, assim, nós temos que nos preparar para o que vem para o futuro, porque a tecnologia não para, o avanço não para, a ciência não para e não pode parar, e cada dia a gente está tendo coisas novas. Tá certo. Obrigada, Yuri. Nada, Joyce, foi um prazer inenarrável. Todo meu. Galera, até a próxima. Pode Capacita. Um abraço.